Quantas decisões você adiou porque o medo de errar te paralisa mais do que o próprio problema? Se a confusão se tornou sua companheira indesejada, se você sente que caminha em uma névoa que não se dissipa, hoje tudo isso muda. A confusão é mais do que não saber o que fazer. É um peso invisível que rouba o seu sono, drena a sua energia e faz você sentir que todos os outros têm clareza, menos você. Mas quero que você escute algo. O Deus que te criou não te projetou para viver em névoa permanente. E há uma verdade que você precisa gravar no seu coração hoje. Paulo escreveu algo que muda completamente a nossa perspectiva sobre a confusão. Diz assim em 1 de Coríntios: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Leia de novo. Deus não é Deus de confusão. Essa névoa que você tem experimentado, essa incapacidade de enxergar o caminho com clareza, não tem origem no caráter de Deus. Ele é o seu oposto absoluto: paz. Isso significa que, se a confusão não vem de Deus, então há esperança real de sair dela. Você não está lutando contra Ele. Ele está do seu lado nessa batalha. E onde Ele habita, as trevas fogem. Nos próximos minutos, caminharemos juntos por verdades que transformarão a sua maneira de buscar e receber a direção de Deus. Prepare o seu coração. Procure um lugar tranquilo, se puder, e permita que o Espírito Santo faça a sua obra. Mas antes de começar, quero que você faça algo comigo. Quero que você declare nos comentários estas palavras: hoje recebo clareza divina. Meus dias de confusão terminaram. Deus ilumina o meu caminho. Essa declaração marca o início da sua transformação. Vamos começar. Número 1. O peso invisível da confusão. Há algo que quase ninguém te diz sobre a confusão. Quanto mais você pensa nela, mais ela cresce. É como tentar apagar um fogo com gasolina. Você acorda com o mesmo assunto girando na sua mente e vai dormir com esse assunto maior, mais pesado, mais emaranhado. E o mais difícil é isto: o esforço que você faz para encontrar clareza, às vezes, é justamente o que alimenta a névoa. Eu sei como isso se sente, essa sensação de que a sua mente é um redemoinho que não para. Noites em que o relógio avança, mas o sono não chega, porque as mesmas perguntas voltam uma e outra vez. A frustração de ver outros decidirem com aparente facilidade, enquanto você luta para escolher até o mais básico. E por cima de tudo, o medo de errar, de perder tempo, de ouvir 1000 conselhos diferentes e já não saber a quem escutar. Escute-me com calma. Você não está louco, não está fraco. Você está carregando um peso invisível que consome a sua energia por dentro. E aqui vem uma verdade antiga que hoje se torna pessoal para você. Em Salmo 94:19, Davi confessa: na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações alegravam a minha alma. Davi não era estranho à tempestade mental. A mente dele também se enchia de pensamentos que disputavam atenção. Mas ele descobriu algo que você precisa lembrar hoje. Quando os pensamentos são muitos, Deus não se afasta. Deus se aproxima com consolação. Você percebe o que isso significa? Você não precisa colocar cada ideia em ordem para conseguir respirar. Não precisa ter todas as respostas para sentir paz. Deus não espera que a sua mente entre em fila para entrar no seu coração. Ele entra no meio do caos e traz descanso. A clareza que você busca não é o prêmio por pensar mais, é o fruto de se render mais. Porque quando você solta o controle, a sua alma deixa de lutar e começa a receber direção. E Jesus confirma isso com um convite direto, sem condições. Em Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansado, sobrecarregado. Assim vive alguém que passou tempo demais na confusão. E Jesus não diz, resolva e depois venha. Ele diz, venha como está. Porque o descanso não é a recompensa por ter respostas. O descanso é o caminho para que as respostas cheguem no tempo certo. Imagine que você caminha dentro de uma névoa tão densa que não enxerga além da sua mão estendida. Você sente a umidade fria no rosto
Cada passo é hesitante, porque não sabe se o próximo te leva pelo caminho ou para o precipício. O peito se aperta e o coração bate com incerteza. Assim é viver em confusão prolongada, caminhar às cegas, perguntando-se se avança ou se apenas anda em círculos. Mas há algo que a névoa nunca pode apagar. Há um que enxerga perfeitamente através de tudo e está estendendo a mão para você. E hoje, a partir dessa presença, Deus fala com você assim, com ternura e firmeza. Meu filho, minha filha, eu vi cada noite de insônia, cada pensamento que roubou a sua paz. Você não está sozinho nessa névoa. Eu não te abandonei. A minha mão está estendida para você. Pegue-a e caminharemos juntos em direção à luz. Os seus dias de confusão terminaram. Eu estou acendendo clareza dentro de você. Então faça algo diferente nesta noite. Antes que a sua cabeça toque o travesseiro, em vez de repassar o problema mais uma vez, diga em voz alta, mesmo que seja com lágrimas: Senhor, os meus pensamentos são muitos, mas as tuas consolações são maiores. Eu venho a ti cansado e sobrecarregado. Dá-me o teu descanso. Guia-me. Você não precisa entender tudo para se aproximar. Só precisa vir. E enquanto vem, guarde esta frase como um selo no seu coração. A clareza não vem de pensar mais, mas de se render mais. E se você se pergunta por que essa confusão chegou, se Deus é bom, por que permitiu que você caminhasse tanto tempo nessa névoa, fique comigo. A resposta vai te surpreender, porque tem a ver com a forma como Deus prepara os seus filhos antes de revelar-lhes o caminho. Número 2. Deus não é autor de confusão. Há uma verdade que muda tudo. Uma daquelas verdades que, quando você finalmente a entende, a sua alma deixa de se culpar e o seu coração para de lutar contra Deus. Porque às vezes, no meio da confusão, você chega a pensar: talvez Deus esteja me deixando assim, talvez Ele não queira falar comigo, talvez eu não seja digno de ouvi-lo. E essa ideia, embora pareça humilde, na verdade te quebra por dentro. Faz você se sentir distante, faz você se sentir castigado. E é por isso que hoje Deus quer corrigir essa mentira com uma declaração clara, firme, escrita para que ninguém a manipule. 1 Coríntios 14:33 diz: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Que frase tão direta. Não diz às vezes sim, às vezes não. Não diz depende. Diz que Deus não é autor de confusão. Então essa névoa mental que tem te paralisado, essa incapacidade de enxergar o caminho, esse redemoinho de pensamentos que te drena, não nasce do caráter de Deus. Não sai do coração dele em sua direção. A natureza dele não produz confusão. A natureza dele produz paz. E quando isso entra no seu espírito, algo precioso acontece. Você para de lutar contra Deus e começa a se refugiar em Deus. E aqui está a grande ideia que você precisa abraçar como uma âncora. Se Deus não é autor de confusão, então a confusão tem outra fonte. Às vezes é o barulho do mundo que você ainda não aprendeu a filtrar. Às vezes é o inimigo usando a névoa como tática para te paralisar, para que você não avance, para que decida por desespero. Às vezes é a sua própria ansiedade, as suas feridas, os seus medos antigos criando interferência dentro de você. Mas escute-me, não é Deus retendo informação como se brincasse com você. Não é Deus escondendo a sua vontade para te ver sofrer. Não é Deus te castigando com incerteza. Deus é Pai. E um Pai que ama guia, sustenta, acompanha. 1 de João 1,5 diz isso com uma imagem que não admite dúvidas. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Nenhuma. Nem um canto escuro, nem uma sombra escondida. E você sabe com o que a confusão se parece. Parece trevas, parece caminhar sem enxergar, parece tropeçar nos próprios pensamentos. Mas Deus é luz. E se Ele é luz, então a sua estação de confusão não é um sinal de que Deus te abandonou. É um sinal de que algo está bloqueando ou sujando a forma como você está recebendo essa luz. Eu sei que isso pode levantar ainda mais perguntas, e é normal.
Se Deus não é a fonte, então, por que Ele permite? E eu entendo o seu cansaço, entendo esse já orei, já chorei, já pedi e continuo igual. Mas olhe por outro ângulo. Saber que Deus não é o autor da sua confusão é profundamente libertador. Significa que Deus está do seu lado nessa batalha. Significa que você não precisa convencer Deus a te guiar, porque Ele já quer fazer isso. Significa que há esperança real, porque a luz não negocia com a escuridão. A luz simplesmente aparece e a escuridão recua. O mundo te diz que a confusão se resolve com mais informação, mais pesquisa, mais opiniões, mais análise, mais vai que. Mas Deus revela algo contraintuitivo. Muitas vezes, a confusão não é falta de informação, mas excesso de ruído. Você não precisa de outra voz, precisa de silêncio santo. Não precisa de 10 conselhos novos, precisa voltar à voz que traz paz. Porque há um sinal que nunca falha. A voz de Deus pode te confrontar, sim, pode te corrigir, sim, pode te incomodar, sim, mas sempre te deixa com paz. O medo te deixa com pressa. Deus te deixa com direção. Pense em um rádio antigo. Quando há frequências demais competindo, você não ouve música, não ouve palavras claras, só ouve estática, aquele chiado constante, aquele ruído que desespera. E você poderia pensar, a estação não está transmitindo. Mas a estação está transmitindo sim. O sinal está ali. O problema é a interferência. E o mesmo acontece com você. O seu trabalho não é criar a voz de Deus. O seu trabalho é eliminar a interferência para captá-la com clareza. Hoje faça um inventário sincero, sem culpa, apenas com verdade. Que vozes você está ouvindo que não te trazem paz? Que conversas te deixam mais confuso depois? Que conteúdo, que redes, que opiniões, que comparações que deveria te colocam pressa e roubam o seu descanso? Identifique uma interferência específica e comece a desligá-la. Não tudo de uma vez. Uma coisa, um ruído a menos, uma porta fechada, um limite santo. Porque Deus não te confunde. Ele te espera do outro lado do ruído. E agora ouça este sussurro de graça, como se Deus falasse devagar ao seu ouvido. Eu sou luz e em mim não há treva alguma. A confusão que você sente não vem do meu coração. Eu quero te guiar passo a passo. Eu quero te dar clareza. Silencie o ruído. E a minha voz será a única que você ouvirá. Você não está perdido. Você está sendo chamado de volta à minha paz. E se Deus quer te dar clareza, e não é Ele quem causa a confusão, então sim, há uma maneira de acessar a sua sabedoria. Há uma promessa tão generosa, tão aberta, tão real, que quando você a entender, nunca mais pensará que Deus te deixa sem direção. Porque Ele não apenas quer falar com você, Ele quer te ensinar a reconhecer a sua voz. Número 3. A promessa de sabedoria generosa. Quero que você ouça isto como se o próprio Deus estivesse te dizendo ao ouvido, porque, em essência, é isso mesmo. Uma promessa viva, firme, assinada com o seu caráter. Tiago 1,5 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e sem reprovação, e ser-lhe-á dada. Pare por um momento e deixe que essa frase atravesse você. Se lhe falta sabedoria, peça. Se você está em confusão, peça. E Deus a dará. Não talvez, não quando você se comportar melhor. Ele dará abundantemente, sem reprovação. Porque a sua confusão não é apenas um problema mental. Muitas vezes é um clamor da alma que diz: Senhor, não quero errar. Tenho medo de estragar tudo. Não quero tomar uma decisão por desespero. E o céu não despreza esse clamor. Pelo contrário, honra-o. Deus não é um juiz esperando para te apontar. É um pai esperando para te guiar. Por isso, Tiago escreve algo tão poderoso. Deus dá sabedoria a todos. Isso inclui você, e Ele faz isso abundantemente. Isso significa que não é com conta-gotas, não é com escassez, não é te dou um pedacinho e depois deixo você adivinhar o resto. Deus não regateia direção.
Deus derrama sabedoria como um rio quando encontra um coração que se humilha e pede. E há uma parte que você precisa abraçar com força, porque a sua história pode estar cheia de errei, não fiz direito, caí de novo, não ouvi a tempo. Diz, sem reprovação. Isso é o mais libertador para alguém que se sente cansado e culpado. Sem reprovação significa que quando você vem pedir clareza, Deus não te recebe com uma lista dos seus erros. Ele não diz, de novo, você não aprendeu? Ele não te humilha, não te cobra, não te passa a conta. Ele te olha como pai e te diz, venha filho, venha filha, pergunte-me, eu quero te ajudar. E essa frase, sem reprovação, cura algo profundo. O medo de se aproximar de Deus quando você mais precisa. Provérbios 2:6 confirma isso com uma simplicidade preciosa. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Veja o que diz, o Senhor dá. Ele não apenas tem sabedoria, Ele a dá. Faz parte da sua natureza compartilhá-la. Assim como o sol não se esforça para iluminar, Deus não se esforça para guiar. Ele guia porque Ele é luz, porque Ele é Pai, porque Ele é bom. O seu trabalho não é convencer um Deus relutante. O seu trabalho é receber de um Deus generoso. Agora eu entendo algo. Você diz, já orei, mas continuo sem uma resposta clara. E isso dói, porque você esperava um sinal imediato, uma voz audível, uma confirmação instantânea. E quando isso não acontece assim, a sua mente começa a se perguntar se a promessa se aplica a você. Mas escute, a promessa não tem letra miúda. Não diz se algum de vós, exceto os que erraram. Não diz a todos, exceto os que duvidam. Diz se algum. Diz a todos. E sem reprovação, foi escrito justamente para pessoas como nós, que chegamos com bagagem, com medo, com cansaço, com confusão acumulada. O mundo te ensina que a sabedoria valiosa tem preço, que a clareza é privilégio de poucos, que você precisa conquistá-la com anos e anos, como se a direção fosse um troféu. Mas o reino funciona ao contrário. A sabedoria mais valiosa do universo é recebida pela graça. Você não a merece. Você a pede, você não a compra. Você a recebe, você não a força. Você se rende. E quando você entende isso, a sua oração deixa de ser um discurso ansioso e se torna um pedido confiante. Imagine um pai que conhece perfeitamente o caminho de casa. Seu filho está perdido, andando em círculos, com o celular descarregado, com medo. O que o pai faz? Esconde o mapa? Faz o filho resolver enigmas para merecer a informação? Não. O pai corre até ele, segura o rosto dele com as mãos e diz, eu estou aqui, calma, eu sei o caminho. Assim é o seu Pai Celestial. Ele não gosta de te ver na névoa. Ele não se alegra com a sua confusão. Ele quer te levar ao amanhecer onde o caminho se revela. E agora a promessa está sobre a mesa, mas a sua resposta também está. Hoje, em algum momento de quietude, você fará uma oração específica. Não geral, não, Senhor. Ajuda-me em tudo, mas algo concreto, com nome e sobrenome. Você vai dizer, Pai, segundo a tua promessa em Tiago 1:5, eu te peço sabedoria para esta decisão. Ilumina a minha mente, ordena o meu coração, mostra-me a tua vontade. Eu creio que me darás abundantemente e sem reprovação. Eu recebo pela fé. Amém. E depois, você vai agir como alguém que crê que a resposta está a caminho. Vai diminuir o ruído, vai parar de correr, vai ficar atento à paz que Deus coloca como sinal. Guarde esta frase, porque ela é uma chave. Deus não regateia sabedoria, Ele a derrama sobre quem a pede com fé. E ouça este sussurro de graça, como se Deus te abraçasse com palavras. Meu filho, minha filha, não tenha medo de me pedir direção. Eu não vou te lembrar dos seus fracassos quando você vier buscar a minha guia. Eu te receberei de braços abertos e te mostrarei o caminho. Venha, pergunte e receba. A minha sabedoria é sua.
Mas há algo mais que você precisa saber para a sua proteção. Porque você tem a promessa, sim, mas nem toda voz que oferece direção vem do céu. Há clarezas que parecem rápidas, mas nascem do medo. E se você não aprender a discernir, pode confundir pressa com guia. Por isso, o próximo passo é essencial. Aprender a reconhecer quais vozes te aproximam da paz de Deus e quais apenas multiplicam a sua confusão. Número 4. As fontes falsas de clareza. Preciso te confessar algo com o coração aberto. Eu também já caí nessa armadilha. Já busquei clareza em lugares que prometiam respostas rápidas e terminei com a mente mais confusa do que antes. Ouvi opiniões demais, juntei conselhos como quem junta peças de um quebra-cabeça e no fim nada se encaixava. E eu te digo isso assim, sem máscara, porque não falo a partir de um pedestal. Falo como alguém que caminhou ao seu lado e aprendeu pelo caminho difícil que nem toda voz que soa segura vem de Deus e que há luzes que parecem luz, mas são apenas reflexos que desorientam. Porque aqui está o dilema. Quando você está desesperado por clareza, torna-se vulnerável. O medo de errar faz você se agarrar a qualquer palavra que pareça direção. A angústia te empurra a buscar quem fala mais alto, não quem fala mais verdade. E sem perceber, em vez de sair da confusão, você afunda ainda mais. É como se a sua alma dissesse qualquer coisa só para acabar com essa incerteza. E essa frase, quando nasce do pânico, se torna uma porta perigosa. Porque o pânico não guia, o pânico empurra. E Deus não empurra com ansiedade. Deus guia com paz. A Bíblia diz isso com uma firmeza que não é cruel, mas protetora. Jeremias capítulo 17, verso 5 declara: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Isso não significa que você nunca deva ouvir conselho humano. Significa que o conselho humano não pode ocupar o trono do coração. Se a sua primeira fonte de direção são os comentários das pessoas, os impulsos das suas emoções ou o barulho das redes, e a voz de Deus fica para depois, você já inverteu a ordem. E quando você inverte a ordem, mesmo achando que está avançando, na verdade está se afastando da fonte. E há outro alerta que sacode por dentro, porque é real. Provérbios 14:12 diz: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Não diz, há caminho que parece mal. Diz, parece direito, parece lógico, parece correto, tem argumentos, tem aplausos, mas termina em destruição. A lógica humana sem o filtro divino é como uma bússola quebrada, aponta com segurança para o precipício. E o problema é que muitas fontes de clareza hoje são assim. Te dão confiança sem verdade, impulso sem direção, emoção sem fruto. Imagine chegar a um cruzamento e ver 10 placas diferentes. Uma diz, por aqui. Outra diz, não, por ali. Outra grita, corre, você vai perder tempo. E você, com o coração cansado, olhando tudo isso, só quer escolher uma para deixar de se sentir perdido. Algumas placas estão enferrujadas, colocadas por feridas antigas. Outras brilham, colocadas por pessoas carismáticas. Mas só uma foi colocada pelo Deus que conhece o destino, o Deus que vê o fim desde o começo. O seu trabalho não é seguir o mais barulhento, nem o mais brilhante, nem o mais popular. O seu trabalho é discernir qual vem do céu. E aqui te dou filtros simples, práticos para cuidar da sua alma. Primeiro, aquilo que estão te aconselhando traz paz ou te deixa mais ansioso? A direção de Deus pode confrontar, sim, mas não te deixa escravo do pânico. Segundo, está alinhado com a palavra de Deus? Se contradiz o que Deus já disse, não importa quem diga, nem quantos repitam, não vem de Deus. Terceiro, te empurra com urgência de medo ou te chama com paciência de propósito? O inimigo usa a pressa, porque na pressa não há discernimento. Deus usa a paz, porque na paz se enxerga com clareza. E se agora tudo parece te empurrar, pare, respire.
porque a pressa não é uma boa conselheira para decisões eternas. Há pessoas que falam a partir da própria experiência, mas a experiência delas não é a sua missão. Há vozes que aconselham a partir da necessidade de controlar, não do amor. Há clarezas que nascem da comparação. Se outros fizeram, você também pode. Há decisões que nascem do orgulho, prove que você consegue. Há caminhos que nascem da ferida, fuja para não sofrer. E tudo isso parece clareza por um momento, até você perceber que não era luz, era fuga. A clareza divina não é escapismo. A clareza divina é direção com paz, mesmo quando o caminho é estreito. E ouça, como se Deus estivesse te dizendo hoje: não se deixe levar por todo vento de opinião. A minha voz não compete com o barulho, ela te espera na quietude. Eu não te guio com pressão, eu te guio com paz. Aprenda a me reconhecer, e você não será mais enganado por imitações. Agora que você já viu onde a verdadeira clareza não se encontra, surge uma pergunta inevitável, e eu sei que ela já doeu em você. O que acontece quando você se aquieta e o céu parece ficar em silêncio? Porque esse silêncio não é abandono. Esse silêncio tem um propósito. E quando você entender isso, a sua perspectiva vai mudar para sempre. Número 5. O silêncio que precede a revelação. Quero que por um momento você solte a pressa, de verdade. Solte o impulso de exigir uma resposta imediata. Solte a necessidade de sentir algo espetacular para acreditar que Deus está com você. Porque há estações em que o céu não grita, e isso não significa que esteja fechado. Significa que Deus está trabalhando de uma forma mais profunda, mais íntima, mais delicada. E justamente aí, onde você pensou que era abandono, Deus está preparando o terreno para a clareza divina que vem a caminho. Imagine isso comigo, devagar, como se você estivesse vendo a cena. Você está dentro de uma caverna na encosta de uma montanha. Do lado de fora, o vento golpeia como se quisesse arrancar as pedras. Você sente o chão vibrar com um tremor que te lembra o quão frágil tudo é. Vê relâmpagos de fogo na entrada, como se a noite estivesse em chamas. E você, com o coração cansado, com a mente cheia de perguntas, chegou a esse lugar com uma expectativa. Deus, fala comigo alto, faz algo grande, dá-me um sinal que eu não possa negar. Porque a sua necessidade parece grande e você acredita que a resposta precisa ser do mesmo tamanho. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele não era um homem frio, era um homem exausto, vinha de batalha, vinha de ameaça, vinha de medo. E em 1 de Reis 19, Deus o leva a um lugar onde tudo parece dramático. Mas a revelação não vem como ele esperava. Veio o vento, mas Deus não estava no vento. Veio o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois, algo que para o ansioso é quase insuportável: silêncio. E nesse silêncio, uma delicadeza que muitos ignoram. 1 de Reis 19:12 chama isso de um sussurro suave e delicado, como o som de um silêncio manso. Ali estava Deus, não no estrondo, no quieto. E aqui vem uma verdade que pode curar você por dentro. Talvez Deus, sim, tenha estado falando. Só que você estava esperando que ele falasse com terremoto. Talvez você estivesse tão cheio de ruído interior que não conseguia perceber o sussurro. Porque a ansiedade não só dói, ela também ensurdece. Ela te deixa hiperreativo, faz você interpretar tudo, te empurra a enxergar sinais onde não existem e, ao mesmo tempo, te impede de ouvir a única voz que realmente traz direção com paz. Por isso, a Escritura te convida de uma forma tão simples e tão poderosa. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E essa quietude não é uma pose religiosa, é uma rendição real. É como se Deus te dissesse: pare de apertar com as mãos aquilo que você não pode controlar. Solte. Porque quanto mais você aperta, menos você escuta. Quanto mais força uma resposta,
mais a mente se confunde. E ali, nesse ponto, o silêncio de Deus não é castigo, é remédio. Eu sei que às vezes o silêncio dói. Dói quando você passa meses sem saber qual decisão tomar. Dói quando você acorda pensando a mesma coisa, com esse peso no peito que diz: e se a clareza nunca chegar? Dói quando você ora e sente que a sua oração bate e volta. Mas escute isto com ternura. O silêncio de Deus não é ausência, é convite. É Deus te chamando para um lugar onde o relacionamento se torna mais importante do que a resposta. Porque há coisas que Deus não te entrega como informação. Ele te entrega como intimidade. Pense em um copo com água e terra. Se você o agita, a água fica turva e você não enxerga nada. E o irônico é que quando está ansioso, você tende a agitar ainda mais. Pensa mais, pergunta mais, corre mais, busca mais opiniões. E cada agitação levanta mais sedimento. Mas se você o deixa quieto, sem lutar, sem forçar, pouco a pouco a terra desce e a água se clareia. Assim também é a sua mente diante de Deus. Não é magia, é descanso espiritual. É permitir que o que está profundo se assente para que o que é verdadeiro apareça. Hoje, Deus te diz com uma voz suave, como Pai próximo: o meu silêncio não é rejeição, é preparação. Estou te guardando de decisões impulsivas. Estou alinhando o que você não vê. Estou formando o seu coração para sustentar o que vem. Não fuja do silêncio, encontre-me nele. E quando essa palavra entra, algo dentro de você descansa. Porque você já não interpreta a demora como abandono. Você a interpreta como amor que protege. Torne isso prático, sem complicar. Separe alguns minutos de silêncio real, sem música, sem tela, sem distrações. Se pensamentos vierem, não lute contra eles. Entregue-os. Respire e diga a Deus de forma simples: aqui estou. Você não precisa preencher o silêncio com muitas palavras. Às vezes, a oração mais madura é permanecer. E embora no começo pareça que nada acontece, você está treinando a sua alma para reconhecer o sussurro que sempre esteve ali, esperando que a pressa se apagasse. E enquanto você aprende isso, vai entender outra coisa que vai te libertar. Deus não mostra todo o caminho de uma vez. Às vezes, Ele te dá um passo, depois outro, como uma lâmpada na escuridão. E há uma razão amorosa por trás disso. Porque a clareza divina não apenas se recebe, ela também se caminha. Número 6, lâmpada para os meus pés, não refletor no horizonte. Quero fazer-te uma pergunta que parece simples, mas pode destravar toda a tua relação com a direção de Deus. Quanta luz você realmente precisa para dar o próximo passo? Não para resolver toda a sua vida de uma vez, não para ter o mapa completo, não para antecipar cada curva do caminho, apenas para avançar hoje. Porque muitas vezes o que te mantém parado não é a falta de direção, mas a exigência de uma direção total. E Deus, na sua misericórdia, nem sempre te dá um refletor no horizonte. Ele te dá uma lâmpada para os teus pés. Salmo 119, 105 diz isso com uma precisão que dói e cura ao mesmo tempo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Observe o detalhe. Não diz farol imenso que ilumina quilômetros. Não diz tela gigante com o filme completo do teu futuro. Diz lâmpada. E nos tempos antigos, uma lâmpada iluminava pouco, apenas o suficiente para ver onde pisar. E isso não é limitação de Deus. Isso é método de Deus. Porque Ele sabe que se você visse todo o caminho de uma vez, talvez não caminharia. Ficaria paralisado. Encher-se-ia de medo, voltaria atrás. Pense por um instante, se Deus te mostrasse hoje tudo o que você vai enfrentar, tudo o que vai perder, tudo o que vai aprender, tudo o que vai doer antes de curar. Você realmente teria forças para dizer sim? Muitas vezes não. Por isso, a lâmpada é um ato de amor. Deus não te nega clareza, Ele te protege do peso de vê-la completa antes do tempo.
Ele te guia como um pai que não expõe o filho a um susto desnecessário. Dá-te o suficiente para obedecer, o suficiente para não tropeçar, o suficiente para te mover sem te destruir por antecipação. Provérbios 4:18 complementa isso com uma imagem linda. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A clareza de Deus geralmente não cai como um raio que resolve tudo num instante. Muitas vezes, chega como o amanhecer. Primeiro você vê sombras, depois formas, em seguida contornos, e quando menos espera, está caminhando em plena luz. Mas, para que o amanhecer te encontre avançando, você precisou caminhar com a pequena luz do início. Essa é a parte que dói no controle, mas fortalece a fé. E eu sei o que você está pensando porque eu também já senti isso. Mas tenho medo de errar e estragar tudo. E esse medo é real. Quando uma decisão pesa, você gostaria de ter garantias, confirmações, sinais perfeitos, um selo visível do céu. Gostaria de olhar para a frente e ver exatamente onde esse caminho termina. E quando Deus só te mostra um passo, isso parece insuficiente. Parece como se Ele dissesse, confia, quando você queria que Ele dissesse, aqui está tudo explicado. Mas escute isso com calma. A forma como Deus guia é exatamente o que a tua alma precisa para curar-se da confusão. Porque a confusão não se cura apenas com informação. Cura-se com confiança. O controle diz, mostra-me todo o plano e então decido se vou segui-lo. A fé diz, não preciso ver todo o plano, porque conheço quem o desenhou. E muitas vezes chamamos de prudência aquilo que no fundo é medo. Chamamos de ser responsável aquilo que no fundo é não querer soltar o controle. Mas no reino, a verdadeira maturidade não é saber tudo. É obedecer com paz ao que Deus já te mostrou, mesmo que seja pequeno. Imagine que você caminha à noite por uma trilha na floresta. Você tem uma lanterna. Essa luz não ilumina toda a floresta, porque isso seria impossível, mas ilumina o suficiente para o próximo passo. Você vê a pedra que pode te fazer cair, vê a raiz que pode torcer o seu pé, vê a borda do caminho. E o mais bonito é isto, quando você avança, a luz avança com você. O próximo trecho não se ilumina porque você o adivinhou, ilumina-se porque você caminhou. A lâmpada não está esperando no final como prêmio. A lâmpada te acompanha enquanto você obedece. Então, deixa-me perguntar-te, com amor e firmeza, porque esta pergunta pode libertar-te. Qual é o passo que Deus já te mostrou e que você ainda não deu porque está esperando o passo 2 e o passo 3? Que instrução você já conhece lá no fundo da sua consciência que Deus vem te lembrando? Talvez seja uma conversa que você precisa ter. Talvez seja um hábito que você precisa abandonar. Talvez seja pedir perdão. Talvez seja deixar de adiar aquela pequena decisão que abriria caminho para você. Hoje não te peço que resolva tudo. Hoje te peço que dê esse passo. Deus não te fala para te esmagar, mas para te levantar. Hoje Deus te diz, não te peço que corras na escuridão. Peço-te que caminhes na luz que já te dei. Dá o passo que você vê e eu iluminarei o próximo. Você não está sozinho. Você não está às cegas. A minha palavra é lâmpada. A minha paz é bússola. A minha mão sustenta o teu caminhar. Mas vou adiantar-te algo, porque isso é crucial. Existe uma barreira invisível que pode apagar até mesmo essa pequena lâmpada. Algo que muitos seguram nas mãos enquanto pedem direção e, sem perceber, bloqueiam a luz. E isso tem a ver com aquilo que não querem soltar. Número 7. Rendição. A porta da clareza. Há uma verdade que quero dizer-te com ternura, mas sem rodeios, porque a tua alma precisa dela. O que as tuas mãos seguram determina o que você pode receber. E isso é uma lei espiritual. Há pessoas que passam anos pedindo direção, clamando por clareza, suplicando uma resposta, e sentem que o céu está em silêncio.
E muitas vezes não é porque Deus não queira falar, não é porque Deus tenha se afastado, não é porque você seja menos amado. É algo mais profundo. Às vezes não recebemos clareza porque não soltamos o nosso plano. Vamos a Deus não para que Ele nos guie, mas para que nos aprove. E quando buscamos aprovação, a confusão cresce, porque o coração fica dividido. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você ora e diz: Senhor, mostra-me a tua vontade. Mas em segredo já tem uma preferência, já se apaixonou por uma ideia, já se apegou a um caminho. E então a sua oração se torna uma negociação. Senhor, guia-me, mas tomara que seja isto. Senhor, fala comigo, mas que coincida com o que eu sinto. Senhor, abre portas, mas não feches aquela que me convém. E depois, quando não há um sinal claro, você se desespera. Mas diga-me, como Deus pode mostrar-te o seu caminho se você não soltou o seu? Se a tua mão está apertando forte aquilo que você decidiu, com que mão você vai receber o que Deus quer te dar? Provérbios 3, 5 e 6 diz isso de uma forma tão direta que às vezes citamos sem obedecer por completo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A promessa é preciosa: veredas endireitadas, caminho claro, direção segura. Mas há uma condição antes da promessa: não se apoiar no próprio entendimento. Não é que Deus despreze a tua mente. É que Deus não pode guiar alguém que já se instalou na própria lógica como se ela fosse o seu Deus. Quando a tua razão se torna o trono, a voz de Deus fica do lado de fora. E então a neblina não se dissipa, porque a neblina também é consequência de querer ter o controle. Agora, escuta isto com calma. Rendição não é resignação. Rendição não é desistir, porque você se cansou e já não se importa. Rendição é confiar tanto em Deus que a tua preferência passa para segundo plano. Rendição é dizer: Pai, eu quero isto. Mas, se tu sabes que isso vai me ferir, eu solto. Isso é maturidade. Isso é fé verdadeira. E Jesus modelou isso com uma honestidade que consola. No Getsêmani, ele não fingiu ser de pedra. Ele disse o que sentia. Ele expressou o seu peso. Ele mostrou a sua humanidade. Mas depois fez algo que muda tudo. Submeteu a sua preferência ao Pai. Lucas 22, 42 diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus tinha um cálice que não queria beber. Tinha um desejo legítimo de evitar a dor. Mas a sua rendição foi tão completa que ele conseguiu soltar até isso. E sabe o que aconteceu depois? O plano não mudou. Mas veio a fortaleza, veio a paz para caminhar, veio a clareza para obedecer. Porque a clareza nem sempre é Deus explicar tudo. Às vezes, a clareza é Deus confirmar o próximo passo com paz, mesmo quando é difícil. Quero que você faça algo comigo, como um ato simples. Olhe para as suas mãos por um momento, literalmente, olhe para elas. Quando as mãos estão fechadas em punhos, apertando uma agenda, uma ideia, um plano, um relacionamento, uma decisão, não há espaço para receber nada. Os nós dos dedos ficam brancos de tensão. A alma se cansa, a mente acelera, e nesse estado, a confusão vira um redemoinho. Mas quando você abre as mãos, algo muda por dentro. As palmas abertas são a postura do coração que diz: não sei o que é melhor, mas confio que tu sabes. Estou pronto para receber o que quiseres me dar. A clareza flui onde há rendição genuína, porque ali já não há luta. Então vamos ao prático. Pense na decisão que mais te confunde, aquela que te paralisa, aquela que te faz sentir estagnado. Agora, com honestidade brutal, identifique a tua preferência secreta. O que você gostaria que Deus dissesse? Que resposta te convém? O que você gostaria de ouvir para se sentir tranquilo? E agora, num ato de fé, solte essa preferência, não amanhã,
Hoje, diga em voz alta, se puder: Pai, entrego a Ti a minha preferência sobre esta situação. Se o Teu plano for diferente do meu, eu aceito o Teu antes mesmo de conhecê-lo, porque confio que a Tua sabedoria é maior do que os meus desejos. E aqui vai a frase que quero que fique gravada no teu espírito, porque é a chave para sair da neblina. Deus guia os rendidos, não os que negociam. A negociação sempre deixa uma porta aberta para o medo. A rendição fecha a porta para o orgulho e abre a porta para a paz. E quando há paz, a direção se torna mais clara, porque você já não está ouvindo a partir da ansiedade, mas a partir da confiança. Hoje Deus te diz: não te peço que deixes de desejar, peço-te que confies mais no meu plano do que no teu. Quando soltas, não perdes, ganhas acesso a algo melhor do que podias imaginar. Rende o teu coração e verás como a clareza começa a fluir. E agora, com as mãos abertas e o coração rendido, você está pronto para receber direção da forma mais segura. Mas quero levar-te ao próximo ponto, porque muitos buscam sinais espetaculares e perdem o essencial. Há uma fonte primária de guia que esteve nas tuas mãos todo este tempo. Número 8. A palavra como bússola infalível. Quero que você ouça isto como se Deus estivesse colocando uma bússola no seu peito, bem onde a ansiedade faz barulho. Porque quando a sua mente se transforma em um redemoinho que nunca para, você não precisa de mais opiniões, nem de mais teorias, nem de mais vozes falando por cima do seu medo. Você precisa de um norte fixo, e Deus, na sua misericórdia, já te deu isso. A palavra não é um adorno espiritual, nem um livro de frases bonitas para os dias difíceis. A palavra é direção, é luz, é guia, é a voz de Deus escrita para te sustentar quando tudo dentro de você treme. Escute o que diz 2 de Timóteo capítulo 3, do 16 ao 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Veja a força dessas palavras: ensinar, repreender, corrigir, instruir. Isso significa que a Escritura não apenas informa, ela forma. Não apenas dá dados, ela dá a direção. E quando diz perfeitamente preparado, não está falando de uma preparação pela metade, de um mais ou menos. Está dizendo que Deus pode te preparar por completo para o que vem, mesmo que hoje você sinta que não sabe o que fazer. Aqui está a parte que muitos ignoram. Antes de buscar sinais no céu, antes de pedir confirmações dramáticas, antes de correr atrás da opinião de todos, há uma fonte primária de clareza que não muda conforme o clima emocional do seu dia. Deus já falou na Escritura sobre a maior parte do que te confunde. Talvez Ele não te diga o nome exato de uma pessoa ou o detalhe exato de uma decisão, mas Ele te diz como deve estar o seu coração enquanto decide, quais frutos a sua escolha deve produzir, quais caminhos você deve descartar porque não honram a sua vontade. Muitas vezes, a confusão não é falta de informação, é falta de fundamento, e o fundamento se constrói com a palavra. O Salmo 19, 8, diz isso com uma beleza que cura por dentro. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Isso é o que você tem pedido. Que Deus ilumine os seus olhos. Não apenas que te acalme, mas que te esclareça. Não apenas que te console, mas que te mostre o caminho. E a palavra faz exatamente isso. Ilumina, esclarece, organiza. É como se Deus pegasse um cômodo bagunçado na sua mente e começasse a acender as luzes uma por uma, até que finalmente você consegue ver o que é o que serve e o que atrapalha. Há um paradoxo que quero te dizer com amor. Às vezes buscamos revelações espetaculares, enquanto ignoramos a revelação escrita. Queremos que Deus nos envie uma mensagem extraordinária, mas temos uma carta aberta sobre a mesa que nunca lemos com atenção.
É como um filho que suplica ao pai instruções urgentes enquanto tem no bolso um bilhete do pai com o seu coração, a sua sabedoria e limites claros. E por não ler, entra em desespero. Mas a resposta não era que o pai não falava, a resposta era que o filho não parava para ouvir. Imagine-se perdido em uma floresta, andando em círculos, com o coração acelerado. O problema não é apenas que você está desorientado. O problema é que você está olhando para todas as direções ao mesmo tempo. E na sua mochila, silenciosa, fiel, estável, está a bússola. Ela não grita, não se impõe, não compete. Ela simplesmente aponta. Assim é a Bíblia. Em um mundo que muda de opinião todos os dias, a palavra aponta para a verdade. E quando você decide confiar nessa bússola, a sua alma começa a se estabilizar. A neblina não desaparece de uma vez, mas o norte fica claro. Talvez você diga, eu leio a Bíblia, mas não encontro uma resposta específica para a minha situação. Eu entendo. A Bíblia nem sempre vai te dizer, faça isso exatamente amanhã, mas ela vai te dar as perguntas certas que destravam a clareza. Essa decisão honra a Deus ou alimenta o meu orgulho? Essa porta me leva a amar mais ou a me endurecer? Isso se alinha com o caráter de Cristo ou com a minha desesperação? E quando falamos de caráter, pense em 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é bondoso, não busca os seus próprios interesses. Se uma decisão te torna impaciente, duro, egoísta, algo está fora do lugar. A palavra te dá o filtro, e esse filtro protege a sua vida de decisões impulsivas, tomadas a partir do medo. Hoje quero deixar com você uma prática simples, como uma âncora para a sua semana. Antes de pedir conselho a alguém, abra a Escritura e deixe que ela fale primeiro. Se a sua decisão envolve relacionamentos, permaneça um tempo em 1 Coríntios 13 e deixe que o amor te examine. Se envolve trabalho, procure em Provérbios o que Deus diz sobre diligência, integridade e preguiça. Se envolve dinheiro, ouça Jesus falando sobre o coração e as riquezas. E então, quando você for ouvir outras pessoas, já não estará vulnerável a qualquer opinião. Estará firme, porque a sua bússola já estará orientada. Hoje, Deus te sussurra. A minha palavra não é letra morta, ela é viva, eficaz e quer falar com você agora. Não a abra como uma tarefa religiosa, abra-a como um encontro comigo. Ali eu te espero, ali endireito os seus pensamentos, ali acalmo o seu redemoinho, ali te dou clareza. E que isso fique selado no seu coração. A Bíblia não é para saber mais, é para caminhar melhor. E quando a palavra se torna a sua bússola, então você está pronto para descobrir o próximo passo. Deus não apenas te deixou um livro, Ele te deixou um guia vivo dentro de você, o Espírito Santo, para te conduzir a toda a verdade. Número 9. O Espírito Santo como guia interno. Você conhece essa sensação de caminhar com a cabeça baixa, como se a sua confusão fosse um peso que só você entende. Você conversa consigo por dentro, dá voltas na mente, acorda de madrugada com a mesma pergunta e no fundo pensa, e se Deus não estiver falando comigo? E se eu não conseguir ouvi-lo? Essa sensação não é nova. Os discípulos no caminho de Emaús a sentiram na pele. Eles tinham visto Jesus morrer. Suas expectativas foram quebradas. Sua fé estava ferida. E ainda assim, continuaram caminhando. Mas caminhavam sem clareza, com o coração pesado, tentando entender o que não conseguiam explicar. E o mais impressionante dessa história é que enquanto eles falavam da sua dor, alguém se aproximou e caminhou com eles. O próprio Jesus, o ressuscitado. Mas seus olhos estavam impedidos e eles não o reconheceram. Aqui há uma verdade que te confronta com amor. Você pode ter Deus caminhando ao seu lado e, mesmo assim, sentir-se só se o seu olhar estiver sequestrado pela confusão. Você pode ter a orientação presente e não percebê-la, se estiver esperando que a orientação venha do jeito que você imagina.
Às vezes você diz, Deus, fala comigo, e Ele está falando de uma forma mais profunda que o barulho, mais íntima que um espetáculo. Nem sempre é uma voz audível. Às vezes é uma paz que confirma. Às vezes é uma inquietação que te freia. Às vezes é uma convicção suave que te redireciona. E como não vem envolta em fogo ou relâmpagos, você a ignora. Quando você recebeu a Cristo, algo aconteceu que não pode ser minimizado. O Espírito Santo veio morar dentro de você, não como uma visita ocasional, não como um convidado que aparece apenas em momentos emocionais, mas como um residente permanente. Isso significa que a sua vida já não é vivida sozinho. Mesmo que você não sinta, mesmo que não perceba, há uma presença real dentro de você. E o próprio Jesus explicou qual seria a função dele. Ouça João 16:13. Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vos guiará. Não te empurrará com violência, não te confundirá, não te deixará nas trevas. Ele te guiará e fará isso em direção à verdade, não ao medo. E Romanos 8,14 sela isso com identidade. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso é importante para a sua alma. Ser guiado pelo Espírito não é um prêmio para cristãos perfeitos, nem uma experiência rara para poucos. É parte da herança normal de um filho. Se você é filho, você tem acesso. Se você é filha, não está excluída. A orientação do Espírito não é um luxo, é um direito espiritual comprado por Cristo. Deixe-me te dar uma imagem simples para você sentir isso de perto. Pense em um GPS quando você está em uma estrada desconhecida. Há uma voz que vai te dizendo o próximo passo. E se você errar e passar a saída, o GPS não se ofende, não te abandona, não te humilha. Ele recalcula, te reposiciona, te diz por onde voltar. Assim é o Espírito Santo com você. Ele confirma quando você está alinhado. Ele inquieta quando algo não encaixa. E se você se desviou, ele não vai embora. Ele te resgata. Não te acusa para te destruir. Ele te corrige para te salvar. Ele não está dentro de você para complicar a sua vida, está para conduzi-la. Agora, talvez você me diga, mas eu não sei distinguir essa voz. E eu te entendo, porque quando a sua mente é um redemoinho, tudo soa igual. O medo, a pressa, a culpa, a pressão das pessoas e também a orientação de Deus. Por isso, a sensibilidade se treina. Você não começa com decisões gigantes, começa com o pequeno. Hoje mesmo, antes de responder a uma mensagem de forma impulsiva, faça uma pausa de 2 segundos e pergunte: isso nasce da paz ou nasce da ansiedade? Antes de aceitar algo por pressão, pergunte: sinto descanso no espírito ou sinto urgência de pânico? Com o tempo, você aprende o idioma de Deus dentro de você. É como reconhecer a voz de alguém amado no meio de uma multidão. No começo é difícil, depois se torna natural. Quero te dizer algo com ternura, mas com firmeza. A orientação do Espírito quase nunca compete com o barulho. O inimigo empurra, acelera, pressiona, grita a ameaça. O Espírito guia, confirma, alinha, e sua voz geralmente vem acompanhada de uma paz profunda, mesmo quando te chama a fazer algo difícil. Não confunda paz com conforto. Às vezes, a orientação de Deus te leva a conversas desconfortáveis, a decisões corajosas, a encerramentos necessários. Mas, mesmo ali, há uma serenidade interna que não vem de você. É como se alguém sustentasse suas costas por dentro. Hoje Deus te sussurra: o meu espírito não é um luxo para poucos, é o meu presente para você. Ele vive em você para te guiar, te consolar e te mostrar a verdade. Você não está abandonado nas suas decisões. Você não decifra o caminho sozinho. Há alguém dentro de você que conhece cada curva. E agora, com essa verdade no coração, surge uma pergunta que muitos evitam.
mas que você precisa enfrentar com paz. O que acontece quando você faz tudo isso e a clareza parece demorar? Porque aí entra um mistério sagrado que não se aprende com pressa: os tempos de Deus. Número 10. Quando a clareza tarda. Confiança nos tempos de Deus. Há uma parte do seu coração que já crê na promessa, mas há outra parte que se desespera com o relógio. Você diz: Senhor, eu confio, e ao mesmo tempo vê os dias passarem e sente que está perdendo tempo valioso. Porque quando a clareza tarda, a mente começa a inventar histórias. Talvez Deus se esqueceu. Talvez eu fiz algo errado. Talvez eu nunca vou sair dessa névoa. E é aí que hoje Deus quer curar a sua maneira de esperar, porque a espera não é o seu inimigo, a desesperação, sim. Ouça isto como uma palavra viva, não como uma frase bonita. Abacuque 2:3 diz: ainda que a visão tardará por um tempo, mas se apressa para o fim e não mentirá. Ainda que tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa escritura não nega a demora, ela a reconhece. Não vem de fantasias. Olha nos seus olhos e diz: sim, pode demorar, mas também te garante algo com o caráter de Deus. Não mentirá. Certamente virá. Ou seja, a sua clareza não é um talvez. Não é um prêmio para os perfeitos. É uma visita programada no calendário do céu. E enquanto você está nesse espaço entre a promessa e o cumprimento, Deus te dá outra palavra para sustentar o coração. Isaías 40:31 declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja a lógica do reino. O mundo pensa que esperar é perder. Deus diz que esperar é renovar. O mundo diz: você fica para trás. Deus diz: você se torna mais forte. A espera em Deus não é sala de castigo, é oficina de fortalecimento. Aqui está a atenção honesta que quase ninguém quer admitir. Você vive no já e no ainda não. Já é filho, já é filha, já tem acesso à sabedoria. Já Deus falou com você por sua palavra. Já o Espírito Santo habita em você, mas ainda não tem a clareza completa para aquela decisão específica. Ainda não se abriu aquela porta. Ainda não chegou aquela confirmação. E essa mistura dói, porque você gostaria que o que é verdade no Espírito se manifestasse hoje mesmo com precisão na terra. Mas a fé real não se demonstra quando tudo está claro, e sim quando você continua caminhando com o suficiente para o próximo passo. E se hoje a espera dói, quero te validar com amor. Você não é fraco por se sentir cansado. Não é menos espiritual por sentir ansiedade. Você é humano. Mas ouça isto: doer não significa que Deus esteja te negando. Muitas vezes a demora é intencional. Às vezes, Deus está preparando o caminho, movendo peças que você não consegue ver, fechando uma porta que parecia boa, mas era uma armadilha, alinhando o momento exato em que o que hoje seria confuso, amanhã será evidente. E outras vezes, Deus está preparando você porque o que você vai receber não exige apenas direção, exige caráter para sustentá-la. Imagine um agricultor olhando para um fruto. O impaciente o arranca antes do tempo porque já parece pronto. Mas o agricultor experiente toca, observa e diz: ainda não. Não por crueldade, mas por sabedoria. Porque o fruto colhido antes de amadurecer nunca será doce. Será duro, será amargo, será decepcionante. Deus não quer te entregar uma clareza verde que te machuque. Deus quer te dar clareza madura, no tempo certo, com sabor de paz, com peso de confirmação, com fruto que permanece. Então, o que você faz enquanto espera, sem sentir que a sua vida está parada? Vou dizer de forma direta: espere de forma ativa, não se paralise. Enquanto Deus não te mostra o panorama completo, Ele te mostra passos pequenos. Há obediências claras que não dependem da grande resposta. Há hábitos que você pode ajustar hoje. Há conversas que você pode curar hoje. Há disciplina que você pode construir hoje. Pergunte-se com honestidade:
O que eu posso fazer agora mesmo que não exige a decisão final? Essa pergunta te tira do redemoinho e te coloca em movimento com paz. E aqui entra o sussurro da graça, porque Deus não apenas te instrui, Ele também te abraça. Hoje, Deus te diz: o meu relógio não está atrasado, ainda que o seu esteja tremendo. Eu não estou em silêncio por ausência, estou trabalhando no que você não vê. Se eu te fiz esperar, é porque o que vem vale a espera. Confie. Você não está perdendo tempo, está sendo preparado. Certamente virá. Mas ouça a advertência com ternura. No tempo de espera, há um perigo que quer roubar o seu futuro: a desesperação. Porque quando você sente que tudo demora, a desesperação te empurra a decidir na tempestade, a assinar pactos com pressa, a escolher por medo, a agarrar qualquer porta apenas para sair da incerteza. E decisões tomadas em pânico podem se transformar em feridas longas. Por isso, antes de se mover, você precisa aprender a reconhecer este sinal. Se a sua decisão nasce da ansiedade, não nasce de Deus. E é isso que vamos confrontar no que vem a seguir. Número 11. Decismes em paz, não em desesperação. Você conhece aquelas noites em que o corpo está exausto, mas a mente continua correndo como se estivesse fugindo de algo. Você acorda e sente que o quarto está em silêncio, mas por dentro há um ruído que não para. O relógio avança e você volta ao mesmo pensamento, à mesma decisão, ao mesmo medo. E nesse cansaço surge uma tentação perigosa, uma voz disfarçada de alívio que sussurra: já chega, decida qualquer coisa. Qualquer coisa é melhor do que continuar assim. Mas nem sempre o que parece saída é direção. Às vezes, é apenas fuga. Deixe-me te perguntar algo com amor, mas sem maquiagem. Quantas das suas decisões mais dolorosas nasceram numa madrugada de ansiedade? Quantas vezes você disse sim apenas para parar de sentir pressão? Quantas vezes cortou, renunciou, reagiu, falou demais, assinou algo porque estava cheio de ira, de medo ou de desespero? E agora olhe para si com honestidade. Essa decisão te trouxe paz? Ou te deixou um peso novo que você ainda está carregando? Essa pergunta não é para te acusar, é para te despertar. Porque Deus quer te proteger de você mesmo quando você está em tempestade. Há um princípio simples que parece humano, mas é profundamente espiritual. Nunca tome decisões permanentes em estados emocionais temporários. A ansiedade é temporária. O pânico também. A urgência da madrugada é como uma onda alta. Parece que vai te engolir, mas passa. No entanto, o que você escolhe nesse momento pode marcar meses ou anos. Por isso, a sabedoria não corre, ela para. A sabedoria não se deixa empurrar, ela se deixa guiar. E Deus não fala com você com o chicote do medo, Ele fala com a firmeza da paz. A Escritura diz isso de forma poderosa em Colossenses 3,15, quando nos ensina que a paz de Deus deve governar o coração. Essa palavra é como um árbitro. É como se o Senhor te dissesse: deixe que a minha paz decida, deixe que a minha paz apite a falta, deixe que a minha paz marque quando avançar e quando esperar. Quando duas opções se enfrentam dentro de você, quando a sua mente se divide, quando a sua alma se sente pressionada, a pergunta não é apenas o que convém, mas o que traz a paz de Deus. E se nenhuma opção traz paz, talvez a resposta não seja escolher mais rápido. Talvez a resposta seja esperar um pouco mais. Filipenses 4:6-7 confirma isso com uma promessa que não é teoria, é refúgio. Ali, somos chamados a não viver consumidos pela ansiedade, mas a apresentar as nossas petições diante de Deus. E então a paz de Deus guarda o coração e os pensamentos. Veja que ternura. Deus não apenas te dá uma ideia, Ele te dá uma guarda. Não apenas te mostra um passo, Ele protege a sua mente para que você não tome decisões com a cabeça em chamas.
Essa paz que excede o entendimento não significa que tudo seja fácil. Significa que, mesmo sendo difícil, você não está sendo arrastado pelo pânico. Imagine um capitão de navio no meio de um furacão. A chuva bate, o mar ruge e a visibilidade quase desaparece. O capitão novato muda de rumo a cada onda, se desespera, se contradiz e acaba quebrando o navio. Mas o capitão sábio sabe algo que você precisa aprender hoje. Não se muda o rumo no meio da tempestade. Você se firma, reduz a velocidade, se mantém, espera o pior passar e só quando o céu se abre um pouco, avalia com clareza. Assim também na sua vida. Decisões tomadas em tempestade costumam se transformar em naufrágios. Aqui está a parábola que cura. O desesperado acredita que qualquer decisão é melhor do que a incerteza, mas o Espírito te ensina que é melhor uma incerteza temporária do que uma ferida permanente. O desconforto de não saber dói, sim, mas dói muito mais viver com uma decisão que não nasceu da paz, e sim do medo. Por isso, hoje Deus quer te dar permissão para não correr. Deus não se ofende quando você espera pela sua paz. Ele se alegra, porque isso mostra que você confia mais nele do que na sua ansiedade. Faça isso de forma prática. Quando sentir essa urgência de pânico que te empurra a decidir agora, pare e dê a si mesmo uma margem santa. Espere 48 horas antes de agir, não para ficar congelado, mas para recuperar o governo da paz. Nessas horas, ore com honestidade, abra a palavra, escreva o que sente e faça perguntas pastorais. Estou decidindo para honrar a Deus ou para acalmar a minha ansiedade? Estou fugindo da dor ou caminhando em direção ao propósito? Se o meu medo não existisse, eu ainda escolheria isso? Estou buscando a voz do Senhor ou uma desculpa para fazer o que eu quero? Quando a pressa for embora, você enxergará melhor. E ouça isto como se o Pai falasse direto ao seu coração. Meu filho, minha filha, eu não te empurro com ansiedade. Eu não te arrasto com pânico. A minha direção vem com paz, mesmo quando o caminho é exigente. Se algo te pressiona com tempestade, pare. Venha a mim. Respire. Eu sei te guiar sem te quebrar. Você não precisa decidir na pior noite. Pode esperar pela paz que guarda a sua mente. Agora, se vamos esperar pela paz e não agir a partir da desesperação, surge uma pergunta que abre a próxima porta. Por qual canal você reconhecerá a direção quando ela chegar? Porque Deus não está limitado a uma única forma de falar com você. E quando você aprender a identificar a sua voz, a sua alma começará a descansar de verdade. Número 12. Deus fala de muitas maneiras. Talvez você já esteja há dias, semanas, meses, dizendo a Deus a mesma coisa com o coração cansado. Senhor, preciso de clareza. E como a resposta não veio da forma que você esperava, começou a pensar que o céu está em silêncio. Mas escute-me com ternura. Muitas vezes Deus não deixa de falar. O que acontece é que nós ficamos esperando apenas um tipo de voz, uma única forma, um único som. E enquanto esperamos esse som específico, a melodia completa que já está tocando ao nosso redor acaba passando despercebida. A Bíblia diz isso sem complicar. Hebreus 1, 1-2 declara que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras e que nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Muitas vezes e de muitas maneiras. Essa frase é um bálsamo para a sua ansiedade, porque quebra a ideia de que Deus está limitado. Ele não é um Deus repetitivo nem rígido. Ele é Pai. E um pai sábio sabe como se comunicar com o filho que ama. Às vezes ele corrige, às vezes consola, às vezes freia, às vezes empurra com uma convicção santa. E acima de tudo, ele te mostra Jesus, porque o Filho é a voz mais clara do Pai, o seu caráter, o seu amor, a sua verdade, o seu caminho. Por isso quero que hoje você imagine a direção de Deus como uma orquestra divina, não como um instrumento solo que toca sempre do mesmo jeito, mas como uma sinfonia completa regida desde o céu. Em uma orquestra, há harmonia, camadas, nuances,
Há momentos suaves que curam e momentos firmes que despertam. Há instrumentos que sustentam, outros que iluminam, outros que corrigem o ritmo. E o maravilhoso é que, embora cada instrumento soe de forma diferente, todos seguem a mesma partitura e olham para o mesmo maestro. A palavra de Deus é como aqueles violinos que sustentam a melodia principal, constantes, fiéis, nunca improvisam contra a verdade. A oração é como o piano, íntima, próxima, conversacional, como quando você abre o coração e diz: Pai, aqui estou, e não apenas fala, mas também escuta. O Espírito Santo é como os instrumentos de sopro. Às vezes traz uma paz que você não consegue explicar, e outras vezes uma inquietação que te adverte com amor. Os conselheiros sábios são como os metais, reforçam, confirmam, ajudam você a ouvir aquilo que talvez já estivesse soando dentro de você. E as circunstâncias são como a percussão, portas que se abrem ou se fecham, tempos que se organizam, ritmos que Deus marca para que você não se adiante nem se atrase. Provérbios 11:14 afirma isso com clareza. Onde não há direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não diz para depender de um único conselheiro, nem para colecionar opiniões até enlouquecer. Fala de uma confirmação sábia, alinhada à palavra, com fruto, com caráter, com reverência. Deus pode usar vozes maduras para te devolver o equilíbrio quando a sua mente é um redemoinho e o seu coração não sabe para onde girar. E aqui vem a parábola que vai te libertar. O impaciente quer uma placa brilhante, um sinal de neon, uma instrução que não exija fé. Mas Deus muitas vezes prefere o sussurro que exige atenção. Não porque seja cruel, mas porque quer relacionamento. Porque se tudo fosse óbvio e imediato, você não aprenderia a discernir, não treinaria o seu ouvido espiritual, não cresceria em intimidade. Deus não quer apenas te dar direção, Ele quer te formar enquanto te guia, quer curar a sua ansiedade enquanto te ensina a ouvir. Então, o que você faz a partir de hoje? Abre o coração e amplia os ouvidos. Quando ler a Bíblia, não leia como tarefa. Leia como encontro, perguntando: Senhor, o que o Senhor está me mostrando aqui? Quando orar, não preencha todo o espaço com palavras. Deixe um momento de quietude, porque o Maestro também se ouve nas pausas. Quando conversar com um crente maduro, não busque que ele diga o que você quer ouvir. Busque confirmação daquilo que Deus já está construindo em você. E quando uma porta se fechar, em vez de se desesperar, considere com humildade. Talvez isso não seja castigo, talvez seja proteção. E deixe que esta frase fique gravada em você como um selo. Deus não toca um único instrumento. Ele rege uma orquestra completa para te guiar. Se você estiver atento, vai descobrir que o céu esteve mais perto do que você imaginava, falando com você de formas mais suaves, mais profundas, mais fiéis do que você pensava. E agora, ouça este sussurro como se Deus te dissesse ao ouvido: Meu filho, minha filha, eu não estou limitado a uma única forma de te alcançar. Eu sei como falar com você, eu sei como te guiar. Amplie os seus ouvidos e você verá que eu estive com você no caminho. Mas também te advirto com amor. Há algo que pode apagar essa orquestra inteira, como se você colocasse um muro entre a sua alma e a direção divina. E esse muro tem um nome que muitos gostariam de evitar: obediência. Número 13. A obediência no conhecido abre o desconhecido. Há um segredo que destrava o próximo nível de clareza e não é um sinal no céu, nem uma coincidência espetacular, nem uma voz forte que grite para você o plano completo. É algo mais simples e justamente por isso mais difícil para o orgulho humano: a obediência. Porque mesmo que não digamos em voz alta, muitas vezes queremos que Deus nos revele o novo enquanto continuamos adiando o básico. Queremos o passo 3, sem ter dado o passo 1. Queremos o mapa completo, mas não queremos mover o pé.
E assim ficamos presos na mesma névoa, não porque Deus não guie, mas porque nós não caminhamos. Escute esta verdade incômoda com um coração humilde. Às vezes, você não precisa de mais informação, precisa de mais obediência. Às vezes, você não está confuso, está parado. Está esperando que Deus confirme o que você já decidiu na sua mente, e quando Ele não faz isso, você chama de silêncio. Mas Deus não negocia a verdade, Ele guia os rendidos, não os que se sentam de braços cruzados esperando provas infinitas. E quando a sua alma pede clareza, Deus muitas vezes responde com uma pergunta: o que foi a última coisa que eu te disse para fazer? Lucas 16:10 estabelece um princípio do reino que não tem atalhos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso significa que Deus observa a sua fidelidade no pequeno como evidência da sua maturidade para carregar o grande. Não porque ele seja duro, mas porque ele é pai. E um pai não entrega a um filho uma responsabilidade que ele ainda não sabe sustentar. Se você não consegue administrar bem uma instrução simples, como vai administrar uma direção complexa? Se não consegue obedecer no privado, por que ele confiaria a você o público? A clareza para o próximo nível se abre quando o seu coração demonstra obediência no nível atual. E João 7:17 diz isso de uma forma que desperta por dentro. Quem quiser fazer a vontade de Deus conhecerá se a doutrina é de Deus. Observe a ordem. Não diz conhecerá e depois vai querer fazer. Diz quiser fazer e conhecerá. Ou seja, há revelações reservadas para um coração disposto, não para um coração perfeito, mas para um coração disponível. Há coisas que Deus não te mostra porque você ainda usa a sua orientação como opção, não como autoridade. Você quer entender antes de obedecer, mas no reino, muitas vezes você obedece para entender. Pense nisso como uma escada. Cada degrau é uma instrução clara de Deus. Perdoar, cortar um hábito, pedir perdão, organizar a sua vida, sair de um relacionamento tóxico, voltar a congregar, ser honesto, abandonar a dupla vida, ser fiel no pouco. E você está olhando para cima, perguntando por que não vê o andar de cima, por que o céu não se abre, por que a grande resposta não chega, mas continua com o pé fora do degrau que já conhece. E aqui está o mais bonito. Quando você pisa nesse degrau com fé, o próximo se ilumina. Não antes, depois. A obediência não acelera o processo por magia, ela o habilita por design. Eu sei que isso confronta, porque ninguém gosta de considerar que a falta de clareza possa estar ligada à falta de obediência. Parece duro, mas digo isso com graça, porque não é condenação, é libertação. Se a barreira fosse Deus não quer, você estaria sem saída. Mas se a barreira é eu adiei o que já sei, então há esperança imediata, porque você não precisa esperar um mês para começar a sair da névoa. Pode começar hoje, hoje mesmo, com uma decisão pequena, concreta, obediente. Então, vamos fazer um inventário de obediência, mas não na teoria, na prática. Pergunte-se, o que é isso que Deus já me mostrou e eu continuo adiando? Uma ligação que preciso fazer? Um pedido de desculpas que preciso dar? Um limite que preciso estabelecer? Um pecado que preciso confessar e abandonar? Uma disciplina que preciso retomar? Uma generosidade que preciso praticar? Uma conversa difícil que preciso ter com verdade e amor? Não escolha 10 coisas, escolha uma, apenas uma, a mais clara, aquela que te incomoda porque você sabe que é verdade. E faça isso esta semana mesmo sem vontade, porque obediência não é emoção, é aliança. E aqui quero que isso fique gravado como um selo na sua alma. A obediência de hoje é a chave da revelação de amanhã. O céu responde a corações disponíveis. Deus não está brincando com você. Ele não retém clareza por crueldade. Ele espera a obediência, porque cada passo te prepara para o que vem.
porque há decisões que você ainda não consegue sustentar, portas que ainda não deve atravessar, destinos que se arruinam se você chega sem caráter. Deus te ama demais para te empurrar para o grande, sem te treinar no pequeno. E ouça este sussurro de graça, como se Deus falasse direto com você, sem ruído e sem acusação. Não te peço perfeição, te peço progresso. Dá o passo que você já conhece, e eu te mostrarei o próximo. Você não está estagnado porque eu te abandonei. Você está parado porque ainda está segurando algo que precisa soltar. Obedeça e você verá como a névoa começa a se dissipar. Agora você já entendeu o princípio, já viu a chave. E chega o momento em que a sua fé deixa de ser apenas pensamento e se transforma em ação, porque a clareza nem sempre cai do céu como um raio. Muitas vezes ela se acende no caminho quando você decide obedecer. E quando você dá esse primeiro passo, o desconhecido começa a se abrir e a sua temporada de confusão começa, enfim, a terminar. Número 14. Declaração. Meus dias de confusão terminam hoje. Há um momento em que a fé deixa de ser apenas pensamento e se torna voz. Um momento em que você já não está apenas aprendendo, entendendo, analisando, mas afirmando. Porque sim, você caminhou um longo percurso nesta mensagem. Reconheceu que a confusão não é o seu destino, que não é a herança que Deus planejou para você. Você viu que o silêncio não era abandono, que a lâmpada não era pouca luz, que a rendição não era derrota. Abriu a palavra como bússola, aprendeu a ouvir o Espírito como guia interno, decidiu não agir a partir do pânico, compreendeu que o tempo de Deus não é castigo. E agora, depois de tanto caminhar dentro da névoa, chega o instante em que você precisa fazer algo que quebra ciclos, declarar. Porque o mundo diz que palavras são vento, que o que você diz não muda nada, que tudo é mentalidade, sorte, circunstâncias. Mas o reino de Deus funciona de forma diferente. Deus criou com a sua voz, haja luz, e a luz não debateu, não negociou, não demorou, apareceu. Jesus falou e a tempestade se submeteu. Ele não gritou por desespero, falou com autoridade. E quando um filho de Deus abre a boca alinhado com a verdade, o inimigo entende algo que você precisa lembrar hoje. As trevas não podem discutir com a luz. A confusão não consegue se sustentar quando você se alinha com a paz de Deus e a proclama com fé. Romanos 10:10 deixa isso claro. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Há uma fé que vive no interior, sim, mas há uma fé que se ativa quando é expressa. Não porque Deus precise que você o informe do que pensa, mas porque a sua alma precisa ouvir a sua própria rendição, a sua própria decisão, o seu próprio sim à verdade. A confissão não é teatro, é treinamento espiritual. É a maneira pela qual o seu interior deixa de ser um campo de dúvidas e se torna um altar de convicção. E Marcos 11:23 amplia isso com uma força que desperta. Qualquer que disser a este monte, tira-te, e não duvidar em seu coração, o que disser lhe será feito. A confusão é um monte, a ansiedade é um monte, esse redemoinho mental que te acorda de madrugada, essa sensação de não sei o que fazer, esse medo de errar e estragar tudo, são montes que se levantam diante de você, e hoje você não vai contemplá-los como se fossem invencíveis. Hoje você vai enfrentá-los com a autoridade de alguém que sabe quem é o seu pai e quem é o seu guia. Agora ouça isso com clareza, porque não quero que você interprete mal. Não se trata de repetir frases como se fossem um encanto. Não se trata de falar vazio. Não se trata de negar a realidade. Trata-se de declarar a verdade acima da névoa. Porque a névoa faz você sentir que não há caminho, mas a verdade diz que Deus ilumina. A névoa faz você sentir que está sozinho, mas a verdade diz que o Espírito Santo te guia.
A névoa grita: apressa-te. Mas a verdade diz que a paz de Deus governa. A sua declaração não inventa Deus. A sua declaração se alinha com Deus. E quando você se alinha, o seu interior se ordena. E quando o seu interior se ordena, os seus passos se tornam firmes. Pense no amanhecer. Pense naquele instante em que ainda há sombras, mas já não é noite completa. E de repente, ouve-se um canto. O galo canta. O galo não cria o sol. O galo não fabrica a luz. O galo simplesmente anuncia o inevitável. Anuncia o que vem. E é isso que você faz hoje. Você não está criando clareza com as suas palavras. Está anunciando com fé o que Deus já prometeu trazer. Está declarando: a noite terminou, o dia vem. A confusão não me governa. Então este é o seu momento. Não o deixe passar como se fosse apenas mais uma frase bonita. Torne-o real. Se puder, coloque a mão sobre o peito, não por superstição, mas como gesto de foco, e declare em voz audível, como quem assina um pacto com a verdade. Em nome de Jesus, declaro que meus dias de confusão terminaram. Declaro que Deus não é Deus de confusão, mas de paz, e eu recebo essa paz agora. Declaro que a sabedoria de Deus me pertence, porque Ele a dá generosamente e sem reprovação. Declaro que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, e não caminharei às cegas. Declaro que o Espírito Santo me guia a toda a verdade e me dá discernimento para distinguir a voz de Deus da voz do medo. Declaro que a paz de Cristo governa o meu coração como árbitro e que não decidirei a partir da desesperação. Declaro que a névoa se dissipa, que a clareza se aproxima e que Deus endireita as minhas veredas. Amém. Deus não apenas te escuta, Deus te confirma. Hoje, Deus te diz: eu ouvi a tua voz, eu vi a tua rendição. A tua declaração não foi ignorada. Os teus dias de confusão têm data de vencimento, e essa data começa hoje. Caminha comigo. Não te deixarei nas trevas. Te darei luz para o próximo passo, e passo a passo, a clareza será o teu novo normal. Mas lembre-se, a declaração não é o fim, é o começo. Não é apenas um grito de vitória, é um compromisso de caminhada. Porque a clareza não é um raio que cai uma vez. É um estilo de vida no qual você aprende a viver guiado, em paz, com obediência, com lâmpada nos pés, até que o que antes era névoa se transforme em amanhecer. Número 15. Caminhar em clareza, o novo normal. Quero que você deixe esta promessa te abraçar por dentro como uma manta morna no coração. Isaías 30, verso 21, diz que os seus ouvidos ouvirão por detrás de você uma palavra que dirá: este é o caminho, andai por ele. E quando você escuta isso devagar, sem pressa, percebe o que isso implica. Não é um Deus distante gritando do alto de uma montanha, é um Pai próximo sussurrando atrás de você, cuidando das suas costas, guiando quando você chega a uma encruzilhada. É a imagem de alguém que já não caminha sozinho, alguém que não precisa adivinhar a vida, porque o guia está tão perto que a sua voz se torna familiar. E aqui é onde acontece a mudança profunda. A clareza deixa de ser um milagre ocasional e se torna um estilo de vida. Porque Deus não quer apenas te resgatar da confusão uma vez. Deus quer te formar para caminhar com direção. Os teus ouvidos ouvirão. Isso fala de sensibilidade, de discernimento, de um relacionamento cultivado. A confusão, muitas vezes, não é falta de informação, é excesso de ruído. É um coração cheio de vozes, de urgências, de opiniões, de medo. Mas quando você caminha em intimidade com Deus, essa voz se torna a voz principal. Não porque os problemas desapareçam, mas porque surge uma ordem interior. Salmo 32, 8, confirma isso com uma ternura pessoal. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Pare aí por um segundo. Deus não apenas te envia sinais, Deus te ensina. Deus não apenas te empurra,
Deus caminha com você e Ele diz, sob as minhas vistas. Você não é mais um no meio da multidão. Você não é um caso perdido. Você não é uma vida esquecida. Você é alguém a quem o Pai olha com atenção constante, como um pastor que não tira os olhos da ovelha que está aprendendo a caminhar por novos caminhos. Então, nasce uma oração simples, mas poderosa. Uma oração que não soa religiosa, soa real. Pai, eu quero viver assim. Eu não quero que a clareza seja um evento raro que eu celebro de vez em quando. Eu quero que ela seja o meu novo normal. Ensina-me a ouvir. Ensina-me a esperar com paz. Ensina-me a obedecer sem negociar. Ensina-me a caminhar contigo até que a minha mente se acalme e o meu coração descanse. Essa é uma oração que Deus não despreza, porque é uma oração de filho. E quando um filho pede direção, o pai não responde com confusão, responde com amor. Agora imagine a cena com o corpo, com os sentidos. Você já não é o caminhante perdido na névoa que mal enxerga os próprios pés. Já não é o viajante ansioso que procura sinais desesperadamente, como quem está se afogando. Agora, você é o caminhante que conhece o guia. Você caminha ao lado dele, conversando, confiando. Você conhece o tom da sua voz. Reconhece quando ele impulsiona e quando ele freia. E quando surge uma encruzilhada, você já não entra em pânico, já não se castiga com pensamentos intermináveis. Simplesmente pergunta, por onde, Pai? E espera com paz, porque sabe algo que antes não sabia. Ele sempre responde, ainda que nem sempre no ritmo da sua ansiedade. Fique um momento em silêncio por dentro. Respire fundo. Sinta como a presença de Deus traz ordem onde antes havia redemoinho. Ele está aqui, não como uma ideia bonita, mas como companhia real. E enquanto você respira, escute este sussurro. Eu te guiarei. Há pessoas que vivem conforme as circunstâncias. Se tudo vai bem, estão em paz. Se algo se desajusta, desmoronam. Mas o Filho de Deus vive conforme o relacionamento. As circunstâncias podem mudar, mas o guia permanece. Os caminhos podem se mover, mas a mão do Pai não solta. Essa é a diferença entre sobreviver e caminhar em clareza. E para que essa clareza se torne o seu novo normal, você precisa de um hábito pequeno, quase humilde, porém constante. Amanhã, quando acordar, antes de pegar o telefone, antes de abrir as redes, antes de alimentar o ruído, faça uma pausa de 1 minuto, 60 segundos, e diga, Pai, guia os meus passos hoje, que os meus ouvidos estejam atentos à tua voz, que a paz governe o meu coração, que eu não corra por medo, mas caminhe por fé. Esse minuto é uma porta, é o começo de um dia diferente, é uma forma de dizer à sua alma, já não decide a ansiedade, já não manda a pressa, hoje Deus governa, porque esta é a sua nova identidade, o caminhante que já não teme as encruzilhadas, aquele que não precisa ver tudo para obedecer, aquele que não confunde urgência com direção, aquele que não toma decisões em meio à tempestade, aquele que se rende, escuta, discerne e avança. E quando chegar um dia difícil, porque eles chegarão, você não voltará à névoa como antes. Você se lembrará da sua frase de selo como uma âncora no peito. Deus é a minha luz. Onde Ele me guia, eu caminho. E hoje Deus te diz algo para selar este encerramento como bênção. Você recebeu verdade que transforma. Agora saia e viva essa verdade. Não volte à névoa, porque você já conhece a luz. Eu estarei com você em cada passo, em cada decisão, em cada dia. Você é meu filho, você é minha filha e nunca caminhará sozinho. A clareza é a sua herança. Receba-a, cuide dela e caminhe nela. E enquanto você encerra este tempo, leve isso como resumo de graça. A paz será a sua bússola, a palavra será a sua lâmpada, o Espírito será o seu guia e o Pai será a sua companhia. Amém. Você percorreu um caminho importante nesta mensagem.
Desde entender que a confusão não vem de Deus, até aprender que Ele te dá sabedoria de forma generosa e sem reprovação. Desde reconhecer as fontes falsas de direção, até descobrir que o seu silêncio não é abandono, mas preparação. Desde compreender que Deus ilumina passo a passo, até soltar o seu plano para receber o dele. Você viu que a palavra é a sua bússola infalível e que o Espírito Santo vive em você como guia pessoal. Aprendeu que os tempos de Deus têm propósito, que nunca se deve decidir a partir da desesperação e que Deus fala de muitas maneiras. Descobriu que a obediência no conhecido abre o desconhecido e declarou com fé o fim da sua temporada de confusão. Antes de terminar, quero que você grave estas 3 verdades no seu coração. Primeira, Deus não é autor de confusão. Se há névoa na sua mente, há esperança de clareza, porque Ele é luz e quer te guiar. Segunda, a clareza vem passo a passo. Você não precisa ver todo o caminho, só precisa dar o passo que já consegue enxergar, com fé de que o próximo será iluminado. Terceira, a rendição precede a revelação. Quando você solta o seu plano, recebe capacidade de enxergar o dele. Esta semana, todas as manhãs ao acordar, antes de pegar o telefone, antes de pensar na lista de tarefas, você vai fazer uma pausa de 60 segundos e dizer: Pai, guia os meus passos hoje. Que os meus ouvidos estejam atentos à tua voz. Que a paz seja a minha bússola. 60 segundos, todas as manhãs. Esse simples hábito pode mudar a forma como você enfrenta cada decisão. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. A sua alma tinha fome de direção e Deus te trouxe até aqui porque quer satisfazê-la. Você é uma pessoa que busca genuinamente a Deus e isso diz muito sobre você. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precise de clareza. E se ainda não se inscreveu, faça isso para continuar recebendo essas verdades que transformam. Agora, se você declara com fé que os seus dias de confusão terminaram, escreva nos comentários: Hoje recebo clareza divina. Deus ilumina o meu caminho. Que a sua declaração fique registrada como um ato de fé. Lembre-se desta verdade: Deus é a minha luz. Onde Ele me guia, eu caminho. Que o Deus de toda sabedoria ilumine cada passo que você der a partir de hoje. Que onde havia névoa, agora haja clareza. Que onde havia dúvida, agora haja direção. E que cada decisão que você tomar seja guiada pela sua paz perfeita. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Até breve.